Agora, iniciando a terceira e última parte da ectoscopia, tá? A gente vai falar um pouquinho da avaliação das veias, tá? Então, primeira parte, a gente tem que lembrar que existem as veias superficiais normais que o paciente pode apresentar visíveis, né? Seja por ele estar emagrecido, ou ele ser muito branco, né? A gente sabe que pode aparecer essas veias, né? E que a característica delas é justamente isso, elas são na topografia habitual, na anatomia habitual, e elas não vão ter as alterações, por exemplo, que a gente vai falar mais na frente, das varizes ou de outras alterações venosas que a gente pode observar. Tá? Então, as varizes ou as veias varicosas, tá? Então, ela vai ter uma dilatação, então ela não vai ter o aspecto normal, igual a gente viu nas veias superficiais, tá? Ela vai ser dilatada, tortuosa, tá bom? Então, a foto aqui a gente consegue ver, ela é mais comum nos membros inferiores, mas ela pode dar em outros locais, tá? É mais comum também em mulheres, e quanto mais velhas, tá bom? Também tem um caráter hereditário, né? Relacionado também ao hormônio, ao uso de anticoncepcional, e é por insuficiência das válvulas, né? Das veias aferidas. E muitas vezes elas estão relacionadas a um edema também de membros inferiores, justamente por essa insuficiência venosa. Tá? Mas o aspecto que a gente precisa observar é justamente isso, essa dilatação e essa tortuosidade que vai diferenciar das veias superficiais normais, digamos assim. Tá? Uma outra veia, né, que a gente pode observar em alguns pacientes, a gente chama, né, de turgência jugular, tá bom? Que é o engurgitamento das jugulares externas, tá bom? Então, aqui nessa foto abaixo, vocês podem ver, né, bem nitidamente, uma veia jugular bem engurgitada, tá bom? E ela geralmente é decorrente, né, de uma insuficiência ventricular direita. A gente vai falar melhor lá em cardiovascular, tá? Mas a cava superior acaba ficando com uma hipertensão e isso acaba se mostrando no exame físico através da turgência jugular. E como que a gente vai fazer essa análise, né? Então, você vai deitar o paciente, né? Numa posição de 90 graus, expor essa região e vai colocar o paciente numa posição semi-sentada, 45 graus, né? Geralmente a gente sobe a cabeceira da cama, tá? Igual tá mostrando aqui na figura acima, e essa veia permanece túrgida quando você coloca o paciente nessa posição de 45 graus. Tá? E aí a gente caracteriza a turgência jugular. Lembrar que a gente tem que fazer dos dois lados, tá? Tudo que a gente tem que examinar que tem dos dois, né, antímeros do corpo, direito e esquerdo, a gente tem que fazer bilateralmente sempre. E também tem um outro tipo de desenho venoso que se chama circulação colateral. Aqui é a presença de um circuito venoso anormal, tá? Não é anatomicamente normal, teoricamente, você ter aquele circuito venoso. E ele é visível na pele. Então, justamente aqui a gente vai ter que diferenciar aquele desenho venoso normal, né, das veias superficiais, que a gente falou no primeiro slide, de uma circulação colateral, porque aqui a gente vai ter uma patologia, porque é uma obstrução do fluxo venoso, tá, através dos troncos venosos, e aí acaba tendo um desvio pelas colaterais existentes, e aí acaba formando essa circulação colateral na pele do paciente, tá? Aqui, né, como eu já comentei, a topografia normal, a é simétrica, elas não são sinuosas, a pele, né, geralmente é delgada, cor branca, né, e é comum em crianças, desculpa, idosos, pacientes emagrecidos, os pacientes mais, né, com a cor mais branca da pele, tá bom? Então, é importante essa diferenciação, tá?
Quando você tem a circulação colateral, a gente vai precisar descrever algumas coisas no exame físico, né? Então, você vai falar que ela tem uma presença de circulação aonde? Qual é a localização? Então, é no tórax, é no abdômen, é na raiz dos membros superiores, é no segmento cefálico. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês mais para frente, para vocês entenderem, tá bom? Mas a gente precisa localizar essa circulação. Ele tem frêmito ou sopro, né? Então, você, quando palpa essa região, você sente, né, um tremor, né? O frêmito seria esse, como se fosse um tremor na região, ou sopro, que você coloca o estetoscópio e você ouve sopro, tá? Que é mais comum na recanalização da veia umbilical, tá? Nessa síndrome aqui, mas só para vocês entenderem que é importante você palpar aquela região à procura de frêmito e também, né, auscultar à procura de sopro. E a direção do fluxo, que é muito importante, tá? Então, aqui a figura demonstra para vocês, tá? Então, vocês vão pegar aqui, né, a veia, como vocês estão vendo na primeira figura, vão juntar as mãos, assim, medialmente, tá? E aí, num segundo tempo, você vai afastar as mãos, como se você estivesse interrompendo o fluxo, né, nessa região medial, como está mostrado aqui na figura. E aí você retira, por exemplo, a mão direita. Se você retirou a mão direita, como está representado na figura, e não fez um enchimento, né, dessa região que você tinha interrompido o fluxo, então mostra que aqui, né, o fluxo é da esquerda para a direita, porque quando você retira a mão esquerda, né, como está demonstrando na última figura, você tem o enchimento daquela veia, tá? Então é importante também fazer a direção do fluxo através dessa manobra aqui demonstrada e que eu expliquei para vocês, bom? E aqui a gente tem alguns tipos, né? Só para vocês entenderem e terem essa exemplificação, tá? A gente tem aquela tipo braquiocefálica, né? Que é justamente quando você tem, né, ao acometimento da região bráquio, né? Então, membros superiores, e pode ter também na região de pescoço, como vocês podem ver, né, nessa figura. Tem a tipo cava inferior, tá? Em que você também tem o acometimento dessa região, mas muitas vezes, como mostra aqui esse esquema, né? Você tem um acometimento do membro superior também, então, por exemplo, um tumor de pulmão que esteja comprimindo a veia cava superior, ele acaba produzindo esse tipo de circulação colateral. A tipo cava inferior, tá? Que aí, né, a obstrução vai ser mais na veia cava inferior, diferente de lá, que é superior, então você consegue ver esse padrão aqui. E o tipo portal, que talvez seja que a gente mais vê assim no dia a dia, justamente porque ela é uma circulação colateral típica dos cirróticos, né? Que faz essa circulação mais difusa, e tem a típica, que é a encabeça de medusa, tá? Que é essa demonstrada na figura, em que faz essa circulação colateral radiada do umbigo, né? Justamente pela recanalização da veia paraumbilical, e tem esse aspecto de cabeça de medusa. Então, ela é concentrada na região umbilical. Então, são as que a gente acaba mais vendo na nossa prática clínica, apenas para exemplificar aqui para você. Falando agora, se eu não me engano, é o nosso último tópico de ectoscopia de febre, tá? Aqui, exatamente igual no edema, a gente vai ter as características da anamnese, né? Então, o que a gente vai perguntar ao paciente que chega com a queixa principal de febre, e além disso, a gente tem como aferir a temperatura corretamente no exame físico. Com isso, a gente vai ter as características semiológicas da febre, e a gente vai poder pensar
nas causas ou no grupo de causa principal para essa patologia, né? A febre, ela, na maioria das vezes, ela não é benéfica ao paciente, tá bom? E é um sinal de alarme, ou seja, quando a gente tem febre, é que o organismo está falando que tem alguma coisa acontecendo, né? Alguma coisa que não está certa e por isso que ele está fazendo a febre. E ela, além disso, ela pode acentuar a perda de peso, justamente pela desidratação do paciente. Junto com o suor, você tem perda eletrolítica, você tem um aumento do trabalho cardíaco, né? Então a frequência cardíaca geralmente aumenta, e um mal-estar geral. Então é uma coisa mais sindrômica, não é simplesmente a febre, né? Então, justamente por isso que a gente fala que é uma síndrome febril, né? Que ela justamente ela está relacionada a outros sinais e sintomas, né? Como colocados aqui, né? Astemia, cefaleia, taquicardia, taquipneia, oligúria, sudorese, enfim, tá? E é um sintoma muitas vezes subjetivo, porque o paciente às vezes ele acha que está com febre, né, por causa de um mal-estar, justamente por conta desses outros sintomas associados, e você coloca o termômetro e ele não está, e muitas vezes o paciente está febril, né, ou seja, o contrário, e não percebe, tá? Então é subjetivo, varia de pessoa para pessoa essa percepção. E geralmente quando tem um início súbito, a gente vai falar, ela é acompanhada de calafrios, tá? Então, como eu falei, a febre não é um sinal, ela é sim uma síndrome, justamente por esses outros componentes que se juntam, né, com a temperatura elevada, ocorrem no paciente. Existem diversas causas de febre, tá? Então, né, para o aumento na produção de calor, como no caso do hipertiroidismo, o bloqueio na perda de calor, mas a principal e mais comum é por lesão tecidual, seja por infecção, mecânica, neoplasia, doenças vasculares, imunológicas, tá? Então, são diversas as causas da febre, e aí, juntando justamente essas características semiológicas que nós vamos perguntar na anamnese, você consegue, né, associar a uma fisiopatologia e tentar chegar à causa mais rapidamente e iniciar o tratamento para aquela causa mais rapidamente também, tá? Então, o que a gente vai perguntar na anamnese para esse paciente, né? Início, quando que começou, né? Há quantos dias você está com febre, há quantas semanas, há quantos meses, né? E como começou? Foi um início súbito, então, né? Como eu falei lá atrás, teve calafrio junto, né? Então, geralmente, essa daqui é associada ao calafrio, a essa síndrome febril, né? Que tem outros componentes, ou foi um início gradual? A temperatura gradualmente foi aumentando? Então, de 37,5, 37,6, 37,7, foi aumentando, e pode ter esses outros sintomas associados. Essa febre, ela está durando quanto tempo? A gente tem esse conceito de febre prolongada, quando a duração é maior do que uma semana. Então, é importante porque a gente vai ter as causas de febre prolongada. Então, uma gripe comum, por exemplo, ela não tem que dar uma febre prolongada. Se ela está dando, provavelmente é um outro diagnóstico, é uma pneumonia, uma sinusite ou alguma outra coisa, por exemplo. Então, é importante saber da duração, tá? Né? E tem as causas, né? Outras causas de febre prolongada, né? Não só infecciosas, né? Mas como vocês podem ver, próprio linfoma, colagenoses. Então, é importante a gente ter esse conceito de febre prolongada. A intensidade, né? Você mediu a febre, então aqui a gente tem que medir a febre. Se o paciente não mediu, a gente não tem como dar a intensidade, então tem que ter o valor, né? Porque eu preciso saber qual foi a temperatura, justamente para classificá-lo nessas três padrões, né? A febre leve, a febre moderada e a febre intensa, tá? Então precisa aqui ter este valor, tá bom?
E lembrando, né, que idosos, pacientes, né, chocados, em mau estado geral, enfim, com imunossupressão, eles podem não ter febre e ter uma infecção. Então, isso é comum, então é só para lembrar esse detalhe, tá bom? Então, essa, né, a intensidade se relaciona à causa da febre e à capacidade da reação do organismo em combater aquilo. Então, por isso que, né, um idoso, um imunossuprimido, ele pode não ter febre, porque o organismo já não tem tanta capacidade de reagir àquele patógeno, por exemplo. E uma coisa também muito importante é a gente caracterizar o modo de evolução, tá? E aí o módulo de evolução é avaliado pelo gráfico térmico. Então aqui eu tenho que ter mais de uma medição, né? O ideal é de, né, pelo menos 2 dias de avaliação, tá? Num intervalo de 6 em 6 horas, por exemplo, para eu fazer esse gráfico térmico e aí eu ter esse módulo de evolução. Tá? Então, a gente tem a febre contínua, que é caracterizada de variações de até 1 grau, mas ele sempre vai estar hipertérmico. Tá? Então, como vocês podem ver nesse gráfico, sempre foi acima, né, de 38, variações aí de 38,5 a 39,5, né? Então, 1 grau e sempre hipertérmico, febre contínua, tá? Geralmente relacionada a essas patologias aqui. Quando você tem oscilações entre picos altos, hipotermia, períodos, né, de que ele não tem febre, então apirexia, isso é uma forma cíclica, a gente tem o que a gente chama de febre irregular ou séptica. Então, vocês percebem no gráfico que ele faz 41, aí de repente ele vai para 35, depois ele tem 36,5, depois ele volta para 41, depois ele faz 35. Então, ó, forma cíclica, variando entre hipertermia, normotermia e hipotermia, tá? Então, geralmente, essas causas, né, tuberculose, abscesso pulmonar, são de febre irregular ou séptica. O outro módulo de evolução é a febre remitente, né, que é as variações de mais de 1 grau, mas também sempre hipertérmico. Então, só diferenciando do primeiro módulo, aqui a variação é mais de 1 grau. Então, ele fez 41, 38, 39, 40, 41. Então, ele também é sempre hipertérmico, porém, essas variações são de mais de 1 grau, tá? Causas tuberculose, pneumonia, sepse, tá? E existe a febre intermitente, tá? Que como que é? A hipertermia é ciclicamente interrompida por períodos de temperatura normal, tá? Então, é aquela famosa febre, né, da malária, né, a terçã, a quartã, né, que o nome já mostra. Então, o paciente ele fica com os períodos de febre e ciclicamente, então, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, no caso da febre cotidiana, diariamente, interrompido sempre no mesmo período, por períodos de temperatura normal, tá? Então, é a febre intermitente. Então, a malária é a causa mais comum de febre intermitente no nosso meio. E existe a febre recorrente ou ondulante, tá? Que o paciente passa por períodos de temperatura normais, por dias ou semanas, intercalados com períodos de temperatura elevada, sem muita oscilação, tá? Então, essa é a chamada febre recorrente, geralmente relacionada principalmente a linfoma e a doença de Hodgkin, tá? E a última característica importante da febre é o término. Então, como ela terminou essa febre? Ela terminou em crise, tá? Ela desapareceu subitamente, né? E geralmente relacionada com sudorese, prustação, então relacionada, por exemplo, àquela febre quartã e terçã, ou ela desapareceu em lise, que é uma queda gradual de temperatura no decorrer dos dias. Então, ele tinha 41, aí foi para 40, 39,5, 39, então foi diminuindo. E geralmente aqui o paciente não tem junto sintomas igual na febre em crise, no término em crise, tá?
E aí, quando você junta isso tudo, como vocês puderam ver, você vai pensar em uma ou outra característica importante, né, para levar ao principal diagnóstico diferencial da febre. E aí a gente tem que aprender como aferir a temperatura, né? Então, existe uma semiotécnica de como aferir a temperatura, não é simplesmente, né, botar lá o termômetro e pronto, tá? O termômetro que geralmente hoje a gente usa, né, mais comum é aquele que é o digital, né? Muitas vezes hoje agora, né, com a questão do coronavírus, tem até aquele digital à distância, a laser, né, que você não precisa ter nenhum tipo de semiotécnica, mas é importante vocês saberem como que faz a aferição, né, com a coluna de mercúrio, que acaba que em muitos hospitais é o que a gente tem, tá? Então, como que é a semiotécnica correta? Sempre lavar as mãos, né, ou passar o álcool em gel 70% na mão. Você tem que orientar o paciente sobre o procedimento, né, o que você vai fazer, que você vai aferir a temperatura, não é simplesmente ir lá, né, tirando a caminho do paciente, enfiando a mão e botando lá. Então, sempre orientar o paciente, tá? O ideal é que ele esteja deitado ou encostado, né, confortavelmente numa cadeira. Limpar sempre o termômetro com álcool, tá bom? Pega um algodão e limpa. Tem que descer a coluna de mercúrio ao ponto mais baixo, então a gente faz umas agitações rápidas, né? Geralmente o ponto mais baixo é 35 graus, então você confere se está nesse ponto mais baixo. Né, o local mais comum que a gente afere a temperatura é na axila do paciente, tá? Então tem que, né, expor, né, a axila, então ou pedir para ele levantar a blusa ou a manga para você expor a axila, e aí você vai colocar, né, o termômetro e pedir para o paciente abaixar o braço e segurar, tá? E esperar de 3 a 5 minutos, né? Então, esse de mercúrio, ele não vai apitar igual o elétrico, então a gente conta 3 a 5 minutos. Depois disso, você tira, faz a leitura, né? Então, você vê quanto que é a temperatura, né? E aí fala para o paciente, anota, né, no sinal vital, na sua evolução, limpa novamente o termômetro, então também a gente limpa antes de guardar, tá bom? E lavar as mãos novamente. Tá? Então, essa é a semiotécnica correta e é isso que a gente vai cobrar vocês fazerem. Né? Por exemplo, um termômetro né, eletrônico, desses que apitam, a diferença é que você não vai precisar ficar contando de 3 a 5 minutos, porque ele vai apitar nesse ponto e nem vai ficar, né, acertando a coluna de mercúrio. Você só tem que ligar e verificar que a temperatura, né, está zerada antes de colocar na axila do paciente. Existem diversos outros tipos, né? Tem né, como eu falei, o da testa, tem o que a gente coloca no ouvido, que é muito de criança, tem a temperatura retal, tem a temperatura esofágica, mas geralmente a gente usa a temperatura axilar, né, na grande maioria das vezes, e essa é a semiotécnica correta. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de ectoscopia, tá bom? Muito obrigada e nós vamos tirar as dúvidas de vocês e mostrar alguns vídeos na aula na quinta-feira, tá bom? Relacionada a esse tema. Até logo.